Meu nome é Laisa Mirelli, do segundo único da administração. Meu nome é Luana da Costa, do segundo ano de administração. Meu nome é Hanna Vitória, sou do segundo único de administração. Meu nome é Rilânia Tairine, do segundo único de administração. Meu nome é Thalita Soares e eu sou aluna do segundo ano único de administração. O Guarani foi escrito inicialmente por José de Alencar e publicado originalmente no Brasil em 1857. A versão utilizada pelo grupo foi publicada pela Copyright editora Martin Claret e foi revisada por Antônio Carlos Marques. As ilustrações do livro foram feitas por Cláudio Gianfordini e esta edição do livro foi impressa em 2004. Biografia do autor. José de Alencar nasceu em Fortaleza, Ceará, no dia 1º de maio de 1829. Formado em Direito pela Faculdade de São Paulo, teve intensa carreira política como deputado, ministro e outros cargos. Em 1856, publica seu primeiro romance, 5 Minutos, seguido por A Viuvinha. Porém, é com O Guarani que José de Alencar torna-se um escritor reconhecido pelo público e pela crítica. Vitimado pela tuberculose, faleceu no Rio de Janeiro em 12 de dezembro de 1877. José de Alencar foi um romancista, dramaturgo, jornalista, advogado e político brasileiro. Foi um dos maiores representantes da corrente literária indianista, o principal romancista brasileiro da fase romântica. Lista de personagens. Peri, herói da história, é um índio corajoso e valente. Cecília, filha do nobre Dom Antônio Maris, é uma moça linda, loira e de olhos azuis, meiga e suave, é a perfeita heroína do romantismo. Dom Antônio Maris, nobre português que fica no Rio de Janeiro. Isabel, filha bastarda de Dom Antônio com a Índia, é apresentada oficialmente como sobrinha do nobre, é morena, sensual e de sorriso provocante. Dona Lauriana, esposa de Dom Antônio Maris, é uma senhora paulista egoísta e orgulhosa. Dom Diogo Maris, filho de Dom Antônio Maris, é um jovem que passa seu tempo em meio às aventuras e caçadas. Loredano, ex-Frei Ângelo de Luca, é um italiano ganancioso e traidor de sua fé. Álvaro, capataz de Dom Antônio Maris, é apaixonado por Ceci, mas acaba se envolvendo com Isabel. Vamos apresentar a obra O Guarani, de José de Alencar. O romance tem sua ação desenvolvida na primeira metade do século XVII, iniciando-se no ano de 1604. Na primeira parte do livro, o narrador nos apresenta Dom Antônio Maris, pai da heroína Cecília, sendo que este um fidalgo português que teria participado na fundação da cidade do Rio de Janeiro em 1567. Ele havia decidido permanecer no Brasil após derrotas portuguesas sofridas no Marrocos. Assim, ele fica no Rio de Janeiro em terras que foram oferecidas por Mendes Sá como retribuição a serviços prestados à coroa. A casa de Dom Antônio é construída tendo-se como modelo os castelos medievais europeus e ele passa a viver lá com sua família, criados e outros companheiros. A propriedade fica localizada na Serra dos Órgãos, às margens do rio Paquequé, um afluente do rio Paraíba, e esse é o local em que se dará a ação do romance. A propriedade de Dom Antônio Maris é organizada de acordo com os modelos coloniais portugueses e segue um código cavalheiresco de vassalagem medieval, sendo que os criados juram lealdade eterna a seu senhor. Assim, o clima na propriedade é de um espírito patriótico e leal a Portugal. Lá habitavam, além da família, cavaleiros, aventureiros, fidalgos e até mercenários em busca de ouro e prata. Esses eram liderados pelo ex-Frei Ângelo de Luca, que agora atendia pelo nome de Loredano. Este era um homem desalmado, que abusava da cordialidade de Dom Antônio e planejava destruir a família desse e raptar sua filha Cecília. Porém, ela estava sempre muito bem guardada pelo índio Peri, o herói da história. Ele havia salvado Cecília de uma avalanche de pedras e conquistou a amizade e gratidão tanto da moça quanto de seu pai.
Em certo momento, o filho de Dom Antônio mata uma índia da tribo Aimoré por acidente durante uma caçada, o que deixa a tribo enfurecida com sede de vingança. Então, 2 índios aimorés vigiam Ceci enquanto a moça se banhava. Se prepararam para matá-la, quando são mortos pelas flechadas certeiras de Peri. Uma índia aimoré, que viu todo o ocorrido, relata os fatos para sua tribo, e isso acaba desencadeando uma guerra entre a família de Dom Antônio e os aimorés. Em paralelo a essa luta, Loredano continua em seu plano de destruir a família do fidalgo português e raptar Ceci. Porém, seus planos são sempre frustrados por Peri, que sempre está vigiando a moça. Além disso, tem-se a personagem de Álvaro, um jovem nobre apaixonado por Ceci, mas que não tem seu amor retribuído por ela. Mais tarde, porém, Álvaro irá se envolver com Isabel, filha bastarda de Dom Antônio, e apresentada oficialmente como sendo prima de Ceci. A guerra com os Aimoré vai ficando cada vez mais tensa e Peri resolve entregar-se a um ato heróico de sacrifício. Sabendo que a tribo Aimorés é antropófaga, Peri toma veneno e vai lutar a própria aldeia Aimoré. Assim, após Peri morrer em combate, os índios iriam devorar sua carne envenenada e acabariam morrendo. Esta seria a única solução para a guerra, mas Álvaro o salva. Diante do desespero de Ceci ao saber de tudo, Peri resolve tomar um antídoto e sobrevive. Álvaro acaba falecendo em combate e Isabel se suicida. Algum tempo depois, Loredano trama a morte de Dom Antônio, mas é preso e condenado a morrer na fogueira por traição. O cerco dos Aimorés chega a um nível muito perigoso para a família do fidalgo e Dom Antônio pede a Peri para que ele se converta ao cristianismo e fuja com Ceci. Assim, os 2 jovens fogem em uma canoa pelo rio Paquequé e houve ao fundo o castelo de Dom Antônio pegando fogo, pois quando os índios invadiram a residência do nobre, ele explodiu barris de pólvora matando a todos. Após um tempo, Ceci, que estava entorpecida por um vinho dado por seu pai, acorda e Peri relata a ela todo o ocorrido. Ela fica atormentada e resolve viver com Peri no meio da mata. A forte tempestade que estava caindo fez a água dos rios subirem perigosamente. Então, Peri arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. O romance termina com a imagem dos dois sumindo no horizonte. Fatos principais da obra Guarani. A uma moça bonita, o herói e o vilão. Ceci é uma bela princesa, loura e pura, filha de nobre. Loredano, que na verdade é o Frei Ângelo, é o grande vilão do romance. E sua paixão por Ceci não passa apenas de um desejo sexual. Após de um tempo, Ceci, que estava entorpecida com o vinho dado por seu pai, acorda e Pérez relata a ela todo o ocorrido. Ela fica atormentada e resolve viver com Pérez no meio da mata. A forte tempestade que estava caindo faz as águas dos rios subirem perigosamente. Então Pérez arranca uma palmeira do chão e improvisa uma canoa. Esse é as complicações do livro O Guarani. O índio abandona sua tribo, língua e religião em nome da sua amada. Essa transformação de Pérez mostra a imposição da cultura branca e do cristianismo. Esse é o clímax do livro O Guarani. O índio abandona sua tribo, língua e religião em nome da sua amada. Essa transformação de Pérez mostra a imposição da cultura branca e do cristianismo. Esse é o clímax do livro O Guarani. Antônio pede para Pérez se converter e fugir com Ceci. Os jovens fogem com apenas uma canoa improvisada de palmeira. E por trás, o castelo de Antônio pegando fogo por causa dos índios que, quando eles invadiram, explodiram tonéis com pólvoras. Esse é o desfecho do livro O Guarani.
Na casa morava a família Dom Antônio, sua esposa Dona Laureana e seus 3 filhos. Dom Diego, a protagonista Cecília, uma mulher linda de olhos azuis e cabelos louros, Isabel, filha bastarda de Dom Antônio, o protagonista e herói, um índio guarani chamado Peri, que certa vez salvou Cecília, que seria esmagada por uma pedra, e o antagonista Loredano, um dos empregados da casa, que queria se apoderar de uma mina de prata abaixo da casa de Dom Antônio. Espaços. A história contada por José de Alencar se passa no início do século XVII, na Serra dos Órgãos, interior do estado do Rio de Janeiro, em uma fazenda às margens do rio Panquequer. 1. Serra dos Órgãos. O Parque Nacional da Serra dos Órgãos foi criado em 30 de novembro de 1939, como o terceiro Parque Nacional do Brasil. O nome do parque deriva da semelhança dos picos da serra com os tubos de órgãos da igreja, derivando daí o nome Serra dos Órgãos. 2. Rio Panquequer. O rio Panquequer é o principal rio do município de Sumidouro, no estado do Rio de Janeiro, no Brasil. Suas nascentes se localizam ao sul do município, sendo a principal na localidade rural de São Bento. O tempo é cronológico, pois ocorre em 1604, durante o período em que Portugal perde a independência política e forma a União Ibérica com a Espanha. Podemos conferir isso no trecho. No ano da graça de 1604, o lugar que acabamos de descrever estava deserto e inculto. A cidade do Rio de Janeiro tinha se fundado havia menos de meio século e a civilização não tiveram tempo de penetrar o interior. O narrador predominante na obra é o narrador onisciente em terceira pessoa. Podemos notar isso nas seguintes partes do livro. Quando o índio chegava-se a ela, soltava um grito de susto, ou fugia, ou ordenava-lhe que se retirasse. Peri, que já falava e entendia o português, afastava-se triste e humilde. Página 102. A habitação que descrevemos pertencia a Antônio de Maris, fidalgo português de cota de armas e um dos fundadores da cidade do Rio de Janeiro. Página 16. Os aventureiros, com os olhares encendidos de cobiça, esperando vem correr ondas de ouro, de diamantes e esmeraldas, ficaram estupefatos. Página 79. Neste conto, o discurso é indireto, pois é o narrador quem conta o que o personagem disse ou fez. Figuras de linguagem. Na obra encontramos algumas figuras de linguagem, que ao serem utilizadas dão qualidade e embelezamento ao texto. José de Alencar usa diversas delas, principalmente nas falas de Peri encontramos Antíntese. Peri, guerreiro livre, tu és meu escravo. Página 96. Comparação. Precipita-se de um só arremesso, como o tigre sobre a presa. Página 15. Metonímia. Aos pés daquela a quem ama. Página 159. Paralelismo. Peri ouviu e não respondeu, nem a voz da sua mãe, e nem o canto dos guerreiros, nem o amor das mulheres. Página 96. Metáfora. Tinha a cor do céu nos olhos, a cor do sol nos cabelos. Estava vestida de nuvens. Personificação. O cajueiro, quando perde sua folha, parece morto. Não tem flor nem sombra. Chora algumas lágrimas doces como o mel de seus frutos. Página 36. A linguagem utilizada na obra O Guarani é barroca e romântica, possuindo também uma linguagem do índio poética, utilizando de metáforas, com várias comparações para explicar os aspectos sobre o homem primitivo que falava através de metáforas. A realidade que se trata na obra é a bruta do sertão, mostrando também o índio em várias situações. Em geral, os personagens seguem uma linha pré-determinada, como herói, heroína, protagonista e antagonista. A parte que me chamou mais atenção no livro está na página 25. Para eles, esse sol era a imagem de sua vida. O pôr do sol era sua hora derradeira, e as sombras da eternidade se estendiam já com as sombras da noite. A parte que mais me chamou a atenção no livro se encontra na página 239 e é a seguinte frase:
é que o prazer e o sofrimento não passam de um contraste, em luta perpétua e contínua. Eles se acrisolam um no outro e se depuram. Não há homem verdadeiramente feliz, senão aquele que já conheceu a desgraça. A parte do livro que eu mais achei interessante encontra-se na página 248. O fidalgo, Cecília e sua mãe, com os olhos no horizonte, recebiam esse último raio de despedida e mandavam um adeus extremo à luz do dia. As montanhas que os cercavam, as árvores, aos campos, ao rio, a toda a natureza. Para eles, esse sol era a imagem de sua vida, o ocaso era sua hora derradeira, e as sombras da eternidade se estendiam, já como as sombras da noite. A parte que mais me chamou a atenção no livro está situada na página 240. O primeiro sentimento que se apoderou da menina, vendo-se só, foi o terror solene e respeitoso, que infunde a solidão no meio do deserto, nas horas monas da noite. O silêncio parece falar, as sombras se povoam de seres invisíveis, os objetos na sua imobilidade, como que oscilam pelo espaço. É ao mesmo tempo nada com o seu vácuo, profundo, imenso, infinito. E o caos com a sua confusão, as suas trevas, as suas formas incriadas. A alma sente que falta ali a vida ou a luz em torno. A parte que eu mais gostei do livro está situada na página 220. É que o prazer e o sofrimento não passam de um contraste em lata perpétua e contínua. Eles se acrisolam um no outro e se deparam. Não há homem verdadeiramente feliz, senão aquele que já conheceu a desgraça. A esperança, esse anjo invisível, essa doce amiga dos que sofrem, tinham vindo pousar no meu coração, e murmurava-lhe ao ouvido palavras confusas, cantos misteriosos que ela não compreendia, mas que a consolavam e vertiam em sua alma um bálsamo suave.